Vamos então neste vídeo dar continuidade ao desenvolvimento do quadro do setup que nos vai permitir abrir nova listagem de palavras para que nós possamos jogar o jogo com palavras distintas. No vídeo anterior criámos então aqui o quadro do setup que vamos utilizar para carregar uma listagem de novas palavras para podermos jogar. Já fizemos aqui esta implementação que nos permite identificar quantas palavras é que estão disponíveis no momento. Eu vou agora fazer o seguinte, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar aqui em baixo. E neste caso vou colocar aqui Label, Novas Palavras. E este Novas Palavras vai servir para quê? Para eu identificar, eu até vou aqui redimensionar a largura deste meu botão. Este label vai significar o seguinte, vai ser usado para eu, ao carregar aqui a lista de palavras, automaticamente ter aqui uma ideia de quantas palavras foram aceites. Claro que ela não vai ser carregada automaticamente para a listagem das palavras, só quando clicar em aceitar é que isso se vai efetivar, porque se eu carregar em cancelar, nenhuma das palavras que aqui está carregada vai ser carregada, ok? Então vamos definir já aqui o cancelar, e no cancelar, obviamente que todas as alterações são ignoradas. Portanto, todas as alterações são ignoradas. Então, this.close. Portanto, para fechar o quadro e voltar ao quadro anterior. Muito bem. Feito. Vamos, no entanto, agora carregar aqui no carregar lista de palavras. Ora, o carregar lista de palavras é que vai conter aqui alguma implementação. E depois o aceitar também. O que é que nós vamos aqui fazer no carregar lista de palavras? Vamos abrir uma caixa de diálogo que permite abrir ficheiros. Ora, então vamos aqui abrir caixa de diálogo para selecionar ficheiro com palavras. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isto? Temos então a seguinte classe. Dialog ou Open File Dialog. Open File Dialog é uma classe que permite gerar então um quadro genérico de abertura de um ficheiro. E vamos lhe chamar caixa. É igual a New Open File Dialog. E por defeito não precisamos de colocar mais nada. No entanto, agora vamos definir aqui alguns aspectos, 2 ou 3 aspectos desta caixa. Caixa.title é igual a, isto é o título da caixa, abrir lista de palavras. Okay? Vamos também acrescentar o caixa. Temos aqui, ora, Initial Directory, a diretoria inicial, a pasta inicial. Qual é a pasta inicial para escolher listas de palavras? Vai ser igual a application.startuppath. Ok? E o Startup Path vai abrir exatamente na pasta onde está o nosso ficheiro executável. Vamos ainda definir qual é o filtro do tipo de ficheiros que vão aparecer. Nós vamos utilizar ficheiros do tipo txt, text, ok? Então vamos fazer assim, caixa.filter é igual a, e agora reparem o seguinte, ficheiro de palavras. E agora vamos colocar aqui, abrir o parênteses, ok? Asterisco.txt. Fechamos o parênteses e vamos colocar uma barra vertical. E agora voltamos a fazer o mesmo. Asterisco.txt. Vamos aqui fechar. E agora vamos fazer o seguinte. Se nós, ao abrirmos a caixa, carregarmos em cancelar, no botão cancelar dessa caixa, automaticamente nenhum ficheiro vai ser aberto e, portanto, este método vai ser interrompido. Então vamos fazer o seguinte. If caixa.show, okay, eu pus caixa.showDialog é igual a dialogResult.cancel, então return. Então, neste caso, o código aqui não vai avançar para a fase seguinte. Qual é a fase seguinte? Testa o ficheiro e respectivo conteúdo. Vamos testar o que é que o ficheiro tem. Ora, para nós podermos exemplificar isto de uma forma correta, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui muito rapidamente um ficheiro que contém várias palavras. Vamos começar por colocar países. Eu já vou fechar aqui o meu paint.net, não vou guardar.
porque a imagem já está guardada aqui. Vamos, no entanto, aqui à pasta anterior, vou também encerrar aqui isto e vou colocar aqui um ficheiro de texto. O ficheiro de texto novo do documento de texto, vou deixar com a extensão txt, porque ela está lá por defeito. Aliás, quem quiser ver, e eu aconselho para quem faz programação, quem quiser ver as extensões dos ficheiros, é muito simples, bastará ir a organizar, opções de pesquisa e pasta, na tecla ver, selecionar aqui ao fundo, ele tem ocultar extensões para tipos de ficheiros conhecidos. Eu vou retirar esta opção e vou fazer aplicar e automaticamente todos os ficheiros vão passar a ter a extensão aqui apresentada. Já temos então aqui o nosso documento de texto, que eu vou chamar palavras, melhor, países. Ok? E vou editar este ficheiro. Vou editar aqui com o Notepad. Edit with Notepad. E vamos colocar aqui os países da seguinte forma, com letra maiúscula, portanto vou carregar no Caps Lock e cada país na sua linha. Ora, Portugal, como não poderia deixar de ser, Brasil, Espanha, Argentina, França, Alemanha, Luxemburgo, não, vamos pôr aqui países mais interessantes, Holanda, e lá, vamos aqui colocar no posição correta, Holanda, Itália, Grécia, Japão e Escócia. Ok, temos aqui já vários países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, penso eu. Ok, se não me enganei. Vamos aqui guardar, podemos aqui fechar, vamos fechar aqui o Notepad. E temos aqui então os países já guardados dentro deste ficheiro. Se eu me enganei aqui em algum nome do país, não me levem a mal. Ora, então o que é que eu vou agora fazer aqui? Vai testar o ficheiro e o respectivo conteúdo. Ora, para eu testar um ficheiro destes, eu aconselho a fazermos o seguinte. Vamos abrir aqui o ficheiro e vamos colocar cá no topo o seguinte. Vamos colocar aqui um mecanismo de controle. E o mecanismo de controle eu vou colocá-lo da seguinte forma. Vou colocar aqui um cardinal e vou colocar aqui lista palavras. Ok? Coloquei ali um underscore. Vou guardar. E reparem o que é que eu fiz. Coloquei aqui lista palavras. Vou copiar este texto e agora vou utilizá-lo como um mecanismo de controle para verificar se aquele ficheiro é válido. Então vou fazer o seguinte. Para utilizar aqui o sistema de abertura e tratamento de ficheiros, eu vou ter que acrescentar aqui um namespace na parte superior, que é o using system.inout. Okay? Este permite-me criar ficheiros, criar pastas, etc, etc. Então agora vou usar uma das classes daquele namespace, que é o StreamReader. StreamReader significa abrir um ficheiro e poder lê-lo. E vou colocar aqui nome de ficheiro. Okay? É igual a new stream reader e agora aqui dentro vou dizer onde é que o ficheiro se encontra. Ora, qual é o ficheiro que eu quero abrir? É aquele que vem da minha caixa. Então vou colocar caixa.filename. Okay? E é o ficheiro que eu vou abrir. Vírgula, e agora vou aqui definir o encoding. Encoding.default e tenho o meu ficheiro aberto. Vou já tratar de o fechar. Ficheiro. Posso fazer dispose ou close. Eu às vezes uso o dispose. O dispose faz as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é, fecha o ficheiro e atira-o fora, não é apagar o ficheiro, atira-o fora da memória. Então assim é mais fácil. E agora vou fazer o seguinte. Verificação da validade do ficheiro. Okay? Então vamos fazer o seguinte. String validação é igual a ficheiro.readline. Ler a primeira linha. E eu agora vou verificar se o texto corresponde àquilo que eu pretendo. If validação diferente. Okay? Eu vou verificar se é diferente daquele texto que eu coloquei na primeira linha. Então o que é que vai acontecer? Uma message box.show e depois diz ficheiro inválido. E vai apresentar esta mensagem. Eu poderia colocar aqui um título erro,
uma message box, message box buttons.ok e um message box icon, ok, icon.error, ok? E quando esta mensagem for apresentada e for desligada, eu faço aqui um return para que o código não avance, ok? Vou fazer aqui um ficheiro .dispose aqui dentro, porque depois, como ele não vai chegar ali, então eu vou colocar aqui ficheiro .dispose, ok? Fechei-o aqui, já não o fechei aqui fora. Se ele ultrapassar esta validação, o que é que ele vai fazer? Vai carregar para uma lista temporária o conjunto de palavras. Para quê? Para que eu possa apresentar aqui qual é o número de palavras que ficará disponível neste ficheiro, ok? Mas para isso o que eu vou fazer é uma coisa muito simples. Vou colocar aqui a lista que eu pretendo criar aqui nesta raiz, ok? E então vou colocar assim simplesmente isto. Vou colocar aqui public. Eu até posso deixar ficar aqui sem ser desta forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos, em vez de colocar aqui, uma vez que a lista de palavras está acessível do modo global, eu vou colocar aqui tudo dentro e depois já vão ver o que é que eu vou fazer. Ora, onde é que eu estou? Estou no local errado. Aqui sim. Portanto, eu vou fazer isto aqui. Vou colocar aqui, carregar para lista temporária. Ora, o que acontece é o seguinte. Nesta instrução aqui, que está aqui, string validação, ficheiro readline, já foi lida a primeira linha, ok? Portanto, ele está à espera de ler a segunda e as restantes. E então, while, eu vou fazer o seguinte, while ficheiro .end of stream, isto é, enquanto o ficheiro não chegar ao seu fim, o que é que ele vai fazer aqui dentro? Ora bem, eu vou criar aqui já uma lista de strings, palavras temporárias, é igual a new list string. Okay? E agora vou começar a construir aqui as palavras. Como é que eu vou fazer? Palavras temp.head e agora ficheiro.readline. E o que eu vou fazer basicamente nesta instrução é simplesmente o seguinte, é ler cada uma das linhas e inserir dentro da lista temporária de palavras. E depois ele vai andando até chegar ao fim do ficheiro. Quando chegar ao fim do ficheiro vai fechá-lo. A seguir ao fecho do ficheiro o que ele vai fazer é o seguinte, vai atualizar aqui a lista de palavras disponíveis do ficheiro. E portanto eu vou fazer o seguinte, level novas palavras .text é igual, e agora vou colocar aqui o texto que eu vou aproveitar aqui. Neste caso tenho aqui o texto todo, vamos copiar, vamos voltar ao nosso código e vamos colá-lo aqui, e o valor que agora aqui vai aparecer é nada mais nada menos do que mais palavra temp, eu podia ter posto aqui palavras, vamos colocar palavras, ok, palavras temp.count.toString. E desta forma tenho então aqui carregado o número de palavras que eu pretendo, ok? Ou melhor, neste caso, as palavras que eu queria. Vamos testar este mecanismo. Então vamos aqui fazer um start, ver se não há erros. Pode ser que aconteça. Vamos aqui ao setup. Vamos carregar a lista das palavras e cá está. Cá está o nosso espaço aberto. Reparem, ele por defeito colocou ali abrir lista de palavras. Foi o título que nós demos aqui à nossa caixa. Abriu na pasta inicial, que neste caso é a pasta que contém o ficheiro de execução do programa, que é esta que aqui está, o debug. Foi colocar um filtro chamado ficheiro de pastas, e reparem o que é que lá está, ficheiro de palavras, perdão, entre parênteses asterisco.txt e depois colocou a barra vertical e o asterisco.txt. O que aconteceu aqui tecnicamente foi o seguinte, esta primeira parte, antes da barra vertical, ele colocou-a do modo descritivo. É esta que aqui está. No entanto, esta parte a seguir à barra é a que define efetivamente o filtro. E por isso é que aparece apenas aqui o países TXT. Eu vou clicar aqui e eu vou fazer cancelar. E reparem o que é que acontece? Nada. Ok?
porque eu cancelei, portanto o código não foi executado. Mas agora temos aqui o palavras disponíveis 0. Reparem o que é que acontece. Se eu selecionar países, abrir, ele vai dizer que eu tenho 11 palavras disponíveis naquele fecheiro. Vamos fazer aqui uma breve alteração ao fecheiro, que é abrir o fecheiro com o Notepad e vamos alterar aqui, em vez de lista palavras, vamos pôr só lista palavra. E vamos gravar. Reparem o que é que vai acontecer quando eu executar agora o meu código. Setup, carregar lista, seleciono o fecheiro, abrir, ele vai me dizer que o fecheiro é inválido, porque aquele sistema de validação que eu usei aqui serviu para eu cancelar o carregamento de um fecheiro que não tenha aquela estrutura. Então vou colocar aqui novamente o S e vou gravar. E basta agora fazer aqui o seguinte. Vamos aqui executar, Start, Setup, carregar listas e países, abrir. E tenho 11. O que é que me falta fazer? Se eu fizer cancelar, eu vou continuar com as minhas 7. Reparem, fiz cancelar. Então eu vou ter que colocar no aceitar o carregamento destas listas como sendo a nova lista de palavras. Então bastará fazer simplesmente isto. Aceitar. O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o famoso separador. Okay? E agora vou colocar aqui, define a nova lista de palavras. E a nova lista de palavras basta fazê-lo da seguinte forma. vars.lista palavras é igual a... E agora reparem, eu tenho aqui um problema que tenho que resolver. Que foi o seguinte, eu criei aqui uma lista de palavras temporárias. Mas ela só existe dentro deste escopo aqui. Isto é, esta lista de palavras só existe enquanto este método está a ser executado. No final do método, a lista de palavras temporárias é atirada fora. Então eu vou fazer muito simplesmente isto. Vou selecionar toda esta parte daqui, vou copiar esta parte e vou depois apagar esta primeira parte daqui. E vou colocar aquilo que eu copiei no topo da minha classe. Ok? Vamos verificar se dá erro ou não. Não deu erro, portanto ele está a interpretar isto como sendo uma variável apenas disponível para o interior desta minha classe. E aqui vou definir então palavras temp. Okay? E depois vou fechar o quadro. This.close. Vamos então verificar e testar. Ok? Temos aqui no setup 7. Temos no setup 7, vamos carregar os países, abrir. Vamos carregar no cancelar e se eu entrar, continuamos a ter 7. Vamos carregar a lista, novamente, abrir os países, temos 11. Vamos clicar no aceitar. E agora reparem o que é que acontece quando eu clico no setup. Já temos as 11 palavras e não as 7 que são por defeito. Vamos aqui cancelar, iniciar o jogo e temos aqui um país. Deve ser Holanda, não será, Alemanha. Ok, certo. Ups, não é. Só se estiver com um erro. Então qual será? Argentina. Será? G. Também não. T. Também não. R. O. E. Olha, então eu tenho aqui o L mal escrito. Ou então há aqui um problema qualquer com o meu código. Porquê? Porque eu devo ter aqui um M, um N, o H. Ok, há aqui um erro. Vamos ver o que é que acontece. Vamos editar aqui o nosso ficheiro de texto. Editar. E vamos verificar aqui a Alemanha. Mas é que parece aqui a Alemanha bem escrito. Ora bem, vamos tentar solucionar este erro no próximo vídeo.